Fala galera, Mushbola aqui e a melhor época do ano pra fã de basquete vai começar. Os playoffs já estão batendo na porta. E se você tá pensando em quem eu devo apostar pra ser campeão da NBA, eu dividi todos os times que avançaram para a pós-temporada em 5 prateleiras e os listei do menos ao mais provável a ser campeão. Preste bem atenção, a ser campeão. Não tô listando o time que vai perder mais rápido porque mais vai longe. Até porque aí você vai estar pedindo demais de mim, ok? Um time que tá na penúltima prateleira pode muito bem chegar nas finais de conferência. Eu só não acho que ele vai ser campeão. Entendemos? Aí, antes de começar a ver a lista, sim, eu farei lives todos os dias, imediatamente depois do fim do último jogo da noite. Aparece aí no canal porque ano passado foi muito divertido e aposto que esse ano vai ser ainda melhor. Não esquece, estarei ao vivo assim que o árbitro apitar o fim do último jogo da noite. Em alguns casos onde tem garbage time até antes, então. Enfim, bora lá. A primeira prateleira que temos aqui é a prateleira, vou nem falar sobre. Em 20º eu tenho o Bulls, em 19º eu tenho o Hawks, 18º eu tenho o Heat, 17º Kings e 16º Mavericks. Eu dividi ainda um time acima do outro aqui, mas eu não vou perder tempo falando deles, e eu acho que nem você deveria perder tempo ouvindo eu falar deles. Desses daqui, obrigatoriamente um tem que ir pros playoffs, né? Mas tirando esse um obrigatório, eu acho que nenhum deles vão nem pro primeiro round. Todos esses times têm campanha negativa na temporada. Um time que perdeu mais do que ganhou não vai ser campeão. Eu acho que eu não preciso explicar isso pra vocês. Então bora pra prateleira de cima, que não vai rolar. Eu acho difícil ver esses times ganhando, mas pelo menos eles vão estar nos playoffs, então eles têm alguma chance, né? Vai que todo mundo se lesiona. Em 15º eu tenho o Magic. Cara, pra mim Orlando foi a minha maior decepção da temporada. Eu sei que o time lidou com muitas lesões, mas de verdade, os problemas do Orlando do ano passado são literalmente os mesmos desse ano. Inclusive, ainda piorados. É o time com menos assistências por jogo da NBA. É o time mais lento da NBA, sendo que eles têm a menor quantidade de posses da liga em 48 minutos de jogo. Eles têm a pior porcentagem de 3 da liga, e de longe, inclusive. E sim, a defesa deles é extraordinária, eles são a segunda melhor defesa da NBA, mas eles estão nos 5 piores ataques da liga, ao lado de Wizards, Hornets, Nets, Raptors. Cara, é raro você ver uma temporada basicamente sendo jogada fora do jeito que a temporada do Magic foi. A experiência KCP não deu certo. Como eu disse, a bola de 3 deles consegue ser ainda pior do que foi temporada passada. De longe, o pior time de 3 da liga. É bizarro isso daqui. 31% por jogo é inacreditável. O Paulo teve uma evolução, assim como o Franz Wagner. Finalmente o conceito de monstro de duas cabeças que estava tentando fazer em Orlando começou a ser realmente o grande poder desse Magic. Mas além de todos esses problemas, Jalen Suggs e Mo Wagner estão fora da temporada ainda. Então acho que não vai dar pro Magic não. Em 14º eu tenho o Detroit Pistons. Um ano mágico pra Detroit. O Cade finalmente acendeu a estrela que ele é. Você tem vários jogadores ali trazendo uma volta por cima. Muitos com a melhor temporada da carreira até o momento. Malik Beasley foi o segundo jogador com mais bolas de 3 na temporada. E o Tobias Harris tá nos playoffs e os Sixers não. O que, se você é um torcedor de Filadélfia, mano... De verdade, eu sinto muito, mano. Mas eu nem vou me alongar tanto aqui no problema, porque você já deve imaginar qual é o lance desse Pistons. Eles não têm a experiência simples assim. E eu sei que esse é um argumento bem broxante. Mas, gente, de cabeça me fala um núcleo que foi campeão no primeiro playoff deles. É difícil, você tem jogadores que travam nesse momento. É um estilo de jogo diferente, você tem que se adaptar. E por mais que eles tenham, sim, veteranos, a maioria do time é jogadores jovens que vão aos primeiros playoffs. Então, eu não acho que o Pistons tem chance de ser campeão. Em 13º, o Indiana Pacers. Não, o Pacers ainda não vai me enganar. Temporada passada foi todo esse lance de nossa, mas você tá desrespeitando os Pacers. Temporada passada, nem os caras sabem como chegou no final de conferência, tá? Não pergunta pra eles porque eles vão travar. O Indiana Pacers cheira ao mid. O Indiana Pacers nunca terá espaço nesse canal como um time que poderá ser campeão. O Austin Reeves é melhor que o Haliburton. E se o Pacers estivesse no Oeste, estaria na loteria agora. O Indiana Pacers não será campeão da NBA em 2025. E se você encher meu saco nos comentários, eu tô avisando, eu vou apagar ele. Em 12º, isso tem potencial pra ser o ranking mais controverso da lista. Porque é a primeira vez que um time do Oeste aparece, tirando do tier da galera que eu nem acho que vai pros playoffs. E é logo o segundo colocado da conferência. Cara, eu acho que o Rockets tem teto até pra ir pra uma final do Oeste. Mas é o seguinte, eles não têm experiência. E sim, esse é o maior problema que ronda esse Houston. O mesmo problema que eu falei no Detroit, querendo ou não, é o que é. Mas além disso, eu acho que Houston tem um grande problema de inconstância nas suas duas estrelas. O Sengun é alguém que evoluiu muito defensivamente, só que eu acho que ele fez uma troca ofensivamente. Ele ainda tem aquelas características que rendeu pra ele o apelido de Baby Jokic, só que o Sengun vai ter uma sequência de fazer por volta de 25 pontos, depois ele vai fazer 14, depois vai ter uma sequência ali fazendo por volta de 16. Agora, ele não é pior do que o Jalen Green, que esse daí, nesse ponto eu acho que ele pega uma moeda, joga pra cima, se cair
cair cara, ele faz 40, se cair coroa, ele faz 5. Cara, eu já vi muito jogador inconstante, mas o Jalen Green é quase 2 jogadores. Você não sabe o que esperar do Jalen Green quando você vê ele em quadra. E eu acho que por essa inconstância, porque você tem que estar sempre ligado quando você tá jogando contra a cobra da bola, velho. Os caras vai saber aproveitar o seu jogo ruim, vai saber aproveitar o jogo que você tá moscando na defesa, vai saber aproveitar o jogo que você não tá acertando seus arremessos. Quando você pegar um Warriors da vida, quando você pegar um Lakers, mas de novo, principalmente por causa da falta de experiência, eu acho que não vai dar pro Rockets. Subimos mais uma prateleira e aqui a prateleira lendária. Eu acho que pra esses times serem campeões, você precisa que o melhor jogador deles, ou talvez um time como um todo, tenha aquela sequência de playoffs que você olha e fala, caraca, X jogador em 2025 é uma das melhores versões de um jogador de basquete. E pra começar, em 11º, eu tenho o Memphis Grizzlies. O Memphis é um time bem jovem também, como jogadores que vão aos primeiros playoffs. Essa temporada do Grizzlies teve muita coisa jogando contra eles, tendo Desmond Bane e principalmente Ja Morant muito tempo fora de quadra. Todo o lance de demitir o técnico, sei lá quantas semanas pros playoffs, eu botava muita fé no impacto do Didi Jackson e Vice Williams Jr. pra essa temporada do Memphis, mas eles não conseguiram ser nem perto do que eu imaginava pra eles. Dito tudo isso, o Ja Morant é muito embaçado. Cara, eu tentei muito ir atrás dessa entrevista, mas vocês lembram que o Ja Morant tava tendo uma temporada bem qualquer coisa? E aí numa entrevista ele falou, galera, quer saber? Acho que tá na hora de começar a jogar, né? Então, nos últimos 15 jogos, Ja Morant tá com uma média de 29 pontos e 7 assistências. E a granada pra cá, e é arma pra lá. Cara, esse cara é maluco e eu boto fé nele, mano. É simplesmente isso, velho. Eu boto fé no Ja Morant. E também não é sem base. Eu acho que as pessoas não dão o devido valor ao que é o Ja Morant nos playoffs. Ele sempre dá uma crescida. Em 2021, ele fez 30 pontos por jogo nos primeiros playoffs. Em 2022, o cara fez 27 e 10 por jogo. E quem lembra em 2023, quando o cara tinha sei lá o que na mão, sei lá, lesionou o pulso no primeiro jogo dos playoffs contra o Lakers, aí ele não joga o segundo, e aí ele aparece terceiro quase fazendo um triplo-duplo de 45 pontos, com 13 assistências, fazendo 24 pontos no último quarto em Los Angeles. Moishi do futuro vindo aqui pra avisar que parece que o Ja Morant quase se lesionou na partida contra o Warriors, ou se lesionou, eu não sei o que tá acontecendo ali, mas bom, se o Ja Morant conseguir jogar os playoffs de boa, ok, o Memphis continua aqui, mas se você tiver o Ja fora, eu obviamente colocaria o Grizzlies no tier abaixo. Em 10º lugar, temos o Milwaukee Bucks, que tem dois motivos que eu tenho eles acima do Grizzlies aqui. Eles são da Conferência Leste. Olha, eu não tô aqui analisando o matchup, eu tô analisando a consistência que aquele time tem pra ser campeão. Então você vai me perguntar, por que o Bucks tá à frente do Grizzlies e do Houston Rockets? Pelo amor de Deus, os caras é a segunda seed do Oeste. É o seguinte, apesar de eu não tá considerando confrontos aqui, a gente precisa considerar que o Leste é consideravelmente mais fácil de você ter uma sequência que seu time tá pegando fogo e você consegue chegar na final de conferência, por exemplo. É muito mais difícil você avançar primeiro, segundo round, final de conferência, final, sendo do Oeste. Você vai pegar só pedreira ali. Então eu acho que é algo de se considerar. Mas eu não vou nem mentir, esse não é nem o principal motivo que eu tenho um Bucks acima desses times aqui. É porque, família, eu admito, eu fui pego na narrativa. A narrativa Giannis Antetokounmpo espelhar LeBron James 2018 é algo que, mano, eu tô all-in nessa, tá? Eu tô all-in. Olha os números que esse cara tá fazendo desde que o Lillard se lesionou. Levou o time pra 8 vitórias e 3 derrotas. E eu já tinha falado ano passado que eu achava que o Giannis seria o melhor jogador dos playoffs de 2024. O que, infelizmente, não rolou porque ele nem jogou, né? Na real, a última vez que o Giannis fez uma série de playoffs completa foi em 2022 contra o Celtics. Eu acho que faz um tempo, principalmente com as discussões de Jokic e Shea, antes mesmo com as discussões de Jokic e Embiid, o Luka e o Tatum chegando na final ano passado, faz as pessoas esquecerem um monstro que Giannis Antetokounmpo é. Pela segunda vez na história, um jogador faz 30 pontos acertando 60% dos arremessos. Sabe quem foi o primeiro jogador a fazer isso? Giannis Antetokounmpo ano passado. Não esqueçam, o Giannis tá no debate de melhor jogador da liga. Eu de verdade não entendo quem não tem ele no mínimo no top 3. E eu tô botando muita fé no Giannis. É uma pena que o Bucks é uma bagunça. E é por isso que eu não consigo colocar eles mais altos que o restante da lista. Eu vi que eles estão querendo arriscar o Lillard indo pros playoffs, o que eu acho um pouco absurdo. Eu não sei como funciona o tipo de lesão que ele teve. Mesmo se ele jogar, não vai ser 100%, então é isso. Agora vamos pro nono, o Timberwolves, que teve um começo bem complicado pra temporada. Mas depois da virada do ano, pô, os caras tá voando. Depois do dia 5 de janeiro, o Timberwolves ganhou 66% dos seus jogos, 32 vitórias e 16 derrotas. Cara, o Anthony Edwards melhora
cara, toda a temporada. E até hoje ele não decepcionou nos playoffs, apesar de eu achar que ano passado ele sumiu em alguns jogos bem importantes. Mas em geral, hoje em dia, eu acho que tem como você ser campeão com o Anthony Edwards sendo o seu melhor jogador. Acho que se o time estiver bem organizado ali, dando apoio pro Ant, eu não tenho nem muito o que falar negativamente sobre esse time. Eu tenho apenas uma coisa negativa pra falar do Wolves. Eu acho que é um problema considerável até. O Wolves é um time que se complica muito no clutch. Está nas 10 piores campanhas no clutch, que sempre bom explicar pra pessoas que estão começando agora. É quando falta 5 minutos pra partida acabar e o jogo tá por uma diferença de 5 pontos. O Wolves tem um desempenho de 20 vitórias e 26 derrotas, um desempenho negativo nesses momentos. E se você for ver quem tá negativado nessa estatística, são todos times que não estão nos playoffs. O time de playoffs mais próximo ao Wolves é o Pistons em 18º. Então acho que isso é realmente problema que você tem que considerar, porque é playoffs, você tá jogando contra times bons, então é bem normal o jogo tá próximo. Eu acho que é algo que eles podem consertar, e consertando esse pequeno problema, eu verdadeiramente acho que o Wolves pode ser campeão da NBA. Em 8º lugar, o New York Knicks, que fez uma troca muito acertada no catch no começo da temporada. Eu acho que desde a troca ele tá no top 3 melhores pivôs da NBA. E o jogo dele com o Jalen Brunson tá combinando muito bem. Lógico que o Brunson teve um tempo fora de quadra, então vamos ver como isso vai funcionar. Mas o quinteto titular do Knicks como um todo é um time bem ok. Eu acho que não tem muitos erros ali. Eu poderia falar que eles não têm um banco tão ótimo. Tem o Miles McBride, que eu acho bom jogador. Mas vamos ser sinceros, é Tom Thibodeau, galera. Mesmo se ele tivesse o melhor banco da NBA, os titulares jogariam 46 minutos nos playoffs. Eu acho que não deve afetar tanto. Eu acho que o Knicks tem um time muito bom e por estar no leste eu consigo os ver brigando pelo título. Inclusive, na minha primeira incorporação dessa lista, eu os tinha na prateleira acima. Mas sendo bem honesto, o Knicks está 12-22 na temporada contra times acima de 50% de campanha e um sonoro uma vitória para 13 derrotas contra os times que estão no top 3 das suas conferências. E você não pode nem culpar a ausência do Brunson como a causa, porque apenas 5 dos 17 jogos que ele ficou fora, o Knicks jogou contra um time acima de 50%, e apenas uma dessas partidas contribuiu pro horroroso desempenho 13. Gosto muito do time de Nova York, mas eles vão ter que provar que podem ir contra times de playoffs nos playoffs. Em 7º lugar, o Denver Nuggets. Eu vou ser bem franco com vocês, o Denver Nuggets não é um time bom de basquete. Cara, simples assim. E eu não sei por que esse time não é tão bom. Eu acho que eles têm o quinteto titular bem sólido. Apesar de um começo lento, eu acho que o Jamal Murray entrou eventualmente na temporada. O Christian Brown evoluiu pra talvez ser o segundo melhor jogador do Nuggets hoje em dia. Aaron Gordon acertando de 3, MPJ tendo uma boa temporada, Peyton Watson saindo do banco, tá jogando bem, assim como o Westbrook, apesar dele ter seus momentos do Russell Westbrook. Mas cara, você vê o Nuggets jogar e foi mal, mano. Não tem como você me convencer que esse time é um time bom. Eu acho que é um time sólido, sendo liderados por um dos melhores jogadores da história da NBA. E é por isso que eles estão aqui em cima. Porque o Jokic, discretamente, talvez seja um dos jogadores que melhor performa nos playoffs da história. E não precisa nem ser só playoffs, tipo, olha o que o cara tá fazendo na temporada regular. Quando o assunto é run lendária, eu apostaria tranquilamente no Nikola Jokic. Apesar de todas as críticas ao Nuggets, eu acho que eles podem ser campeões, porque o Sérgio é muita bola e é isso. Mas por favor, ajuda eles, porque tipo, olha essa imagem, mano. Olha essa imagem, mano, alguém aparece, por favor. Eu não acho o Denver tudo isso, mas é um time que já provou que pode ser campeão. Sendo que todo o quinteto deles estavam na rotação campeã de 2023. O que aumenta eles na lista, mas o fato deles estarem rodando o Nikola Jokic improvisado como técnico é algo que também tem que ser considerado. Em 6º lugar, o Los Angeles Clippers. Diga a frase, Bart. Se o Kawhi estiver saudável. Eu colocando o Clippers em 6º para ser campeão da NBA em 2025. Eu acho que muitos de nós já tínhamos levado esse Clippers como acabado depois que o PG saiu, mas o Harden voltou a ser All-Star, que é outra coisa que eu não esperava pra 2025. O Norman Powell virou um jogador que as pessoas estavam reclamando que não foi pro All-Star, apesar que depois que ele ficou todo aquele tempo fora, ele diminuiu a produção que tava tendo. E você tem o Kawhi, que bom... O Kawhi aqui é a grande incógnita, porque qual vai ser do Kawhi? Você ainda pode confiar no playoff Kawhi? Eu não sei dizer. A última vez que esse cara jogou uma série inteira foi em 2021, no primeiro round. O grande problema do Clippers é o turnover, mas eles são bem sólidos em todo o resto. Eu acho que com a bola sendo mais dividida por Harden e Kawhi, não sendo aquela predominância do Harden como foi no começo da temporada, diminui um pouco esse problema também, mas eles estão aqui principalmente pela defesa. A defesa do Clippers é ótima, e eu acho que pode parar muito
muito jogador desavisado nos playoffs. Eu genuinamente queria pôr o Clippers nos tiers acima, só que eu não acho que eles são tão bons quanto os 6 restantes times. Que nem eu disse, tem um asterisco do Kawhi, que pode ser tanto a melhor coisa possível pros Clippers, quanto a pior coisa possível pelos Clippers. Porque, por mais que a gente zoe, eu sempre falo, as pessoas são tão erradas assim em falar do Kawhi playoff. Eu não sei, ele nos playoffs, ele faz chover. Mas entrando na próxima prateleira, a prateleira do pode acontecer. Pros times que estão nessa prateleira, eu não acho que algo tão anormal precisa acontecer pra eles serem campeões. Eu acho que eles têm legitimamente uma chance, só que não seriam os times que eu apostaria pra ser campeão. Abrindo a prateleira com o Golden State Warriors, e apesar das pessoas acharem que eu sou hater dos Warriors nesse canal, bom, na verdade nem tanto, porque o último comentário que eu tive sobre estava falando que na real sou um torcedor do Warriors, enfim, parece que o 180 foi dado, eu apenas sou um realista. O Golden State me deu nenhum motivo pra acreditar neles desde o título em 2022, além do clássico confia, mano. Mas esse ano é completamente outra coisa. O Golden State tem sim o DNA campeão e é a primeira vez que um jogador como Jimmy Butler joga em um núcleo que já venceu e sabe o caminho pra chegar no troféu. Desde que o Jimmy estreou no Warriors, eles só não venceram mais que os Celtics e Thunder, viraram um ataque top 10 e a melhor defesa da NBA. Green está concorrendo pro melhor defensor da temporada. Eu acho que o banco do Warriors é bom bastante, com jogadores como o Pudinsky tendo uma volta por cima muito boa na segunda metade de sua temporada. O Curry, depois da chegada de Butler, voltou a ser um jogador facilmente nível à NBA, e eu acho que se ele realmente quiser, pode manter o seu alto nível nos playoffs inteiros, e a gente já viu múltiplas vezes que Stephen Curry é bem mais que o suficiente para ser a estrela de um time campeão. E é o mais leve que ele vai poder jogar sem ter que carregar tanto peso ofensivo assim, desde que o Kevin Durant esteve por lá. Já que se ele estiver tendo um jogo mediano, o Jimmy Butler pode chamar responsa. Apesar de que com a vinda do Butler, o Golden State ter virado bem mais físico, eu acho que o time ainda é bem pequeno, o que pode ser um grande problema porque o West tem times bem altos nesses playoffs. E apesar de ser um problema que pode muito bem virar o motivo da queda de Golden State, é a única grande falha que consigo ver nesse time, que em geral acredito ser muito completo e não acharia nada de outro mundo ser campeão. Em quarto lugar, o Los Angeles Lakers. Mano, e com todo respeito, os caras têm Luka Doncic e LeBron James. Eu acho que isso é o bastante pra você colocar eles acima de muitos times aqui nos playoffs. E sim, é um argumento meio uga-buga, mas mano, o LeBron acabou de sair de uma temporada onde ele tava no mínimo ali no top 10 da NBA. Inclusive, acho bem aceitável você dizer que ele teve uma temporada top 5 da liga. E o Luka, ele já tá sentindo Los Angeles como a casa dele. Então você tem um jogador que acabou de sair de uma temporada top 5, na minha opinião. E o Luka Doncic, que no começo da temporada, pra mim, eu coloquei ele como o segundo melhor jogador da liga. E não só isso, como o Austin Reeves nesse meio tempo surgiu como um dos melhores jogadores terciários da liga. Tipo, é tão insano você poder falar que o LeBron James não é o seu melhor jogador e você ter o Austin Reeves hoje como seu ball handler terciário em um sistema ofensivo de playoffs. Eu acho que é muito difícil você parar o Los Angeles Lakers. Você tem que fazer um plano defensivo quase perfeito. Até porque os alas do Lakers são alas que estão muito satisfeitos em ficar no corner e arremessar de 3. O Rui Hachimura, o Dorian Finney-Smith, o Dalton Knecht, eu não sei o que tá acontecendo ali, eu vou ser bem sincero, então eu nem vou trazer ele à tona. Eu também já tive mais problemas de como tava a situação de pivô do Lakers. Com tanto ball handler e tanta ameaça de ponte aérea, eu acho que conseguiram fazer o Jackson Hayes funcionar no ataque. Mas o motivo que eu não coloco o Lakers pra competir com os favoritos mesmo é a situação de pivô defensivamente. O Jackson Hayes não tá sendo péssimo defensivamente. Eu também não acho que o problema seja exatamente o Jokic, por exemplo, porque ele sempre vai ser um problema independentemente. Tipo, o Lakers tinha literalmente o melhor defensor da liga pra lidar com o Jokic nos outros anos, e a gente sabe no que deu. E aliás, curiosamente, foi o Lakers que conseguiu fazer a melhor partida pra parar o Jokic na temporada, sem pivô, então... Mas enfim, eu tenho sérias preocupações de quando o Lakers vai pegar esses pivôs mais meio da tabela, em um confronto com os Zubats da vida, o Zach Ireis da vida, até a Isaiah Hartenstein, o próprio Naz Reid quando for contra o Timberwolves. Eu acho que esses são confrontos problemáticos, porque eles estão nem no top 3 do próprio time, e se eles virarem problema e você ter que se concentrar pra marcar mais ele, além de você ter que se concentrar de marcar o Shea, além de ter que se concentrar em marcar o Ant, é algo que pode ser muito sobrecarregante. E a defesa do Lakers, em um geral, é bem confusa pra mim. Tipo, eles claramente já mostraram que podem ser uma defesa alto nível da NBA. Mas aí, às vezes, eles só não mostram. Eu, pessoalmente, acho que a defesa que eles estavam fazendo nos primeiros jogos do Luka era muito desgastante. Inclusive, eu até duvidava até quando isso ia rolar, até quando eles poderiam fazer aquela defesa. Se tratando do Oeste, você vai ter séries que vão a 7, você vai ter muitas séries que vão a 6. Então eu não sei nem se você consegue manter esse tipo de defesa nos playoffs inteiros. Eu acho que ofensivamente é uma máquina que eu não sei como você pode parar, mas as minhas dúvidas defensivas é o que mantém o Lakers fora da primeira prateleira. E a primeira prateleira é óbvio que ia ser os 3 times que conseguiram
conseguiram 60 vitórias nessa temporada. Os times dessa prateleira são muito difíceis de você achar erros. O que vai fazer essa galera cair vai ser provavelmente erros que vão achar no momento, ou apenas eles se encontrarem. Em terceiro lugar eu tenho o Cleveland Cavaliers. E não tem nenhum demérito pra eles, eu acho que é só mais mérito dos dois times que estão à frente deles. Eu acho que se tem algo negativo, você pode falar do Cavs, é que eles meio que esfriaram pro final da temporada. Não bastante pra ser preocupante, pra ser sincero, mas principalmente os dois times à frente do Cavs, que um melhorou e o outro manteve o nível, é pelo menos algo a se comentar. Como o segundo lugar, eu coloquei o Boston Celtics. O Boston Celtics estava no modo resenha no começo da temporada, mas eles logo falaram, não, vai, vamos levar isso daqui a sério, vamos jogar, vai. E aí eles terminaram a temporada com 60 vitórias. Uma temporada que muitos jogadores estavam usando pra descansar, vamos ser bem sinceros, essa é a realidade. Sem contar também que é a temporada mais leve dos Celtics nos playoffs desde que o Kyrie tava por lá. O time é o campeão. Eu acho que tá entrando com um banco melhor do que tava ano passado. Apesar de ser os mesmos jogadores, eles evoluíram bastante pra essa temporada. Principalmente o Pritchard, é óbvio, concorrente ao jogador que mais evoluiu no ano. É muito difícil você achar erro no Celtics. Em qualquer ano recente, seriam de longe o favorito pra ganhar o título. Mas em primeiro lugar tem que ser o Oklahoma City Thunder. Tipo, o OKC é tão bom que chega a ser nojento, cara. De verdade, é nojento o quão bom esse time é. Eles têm simplesmente tudo, não tem nada que você pode apontar como erro desse time. Garrafão, perímetro, defesa, ataque, uma super estrela, uma estrela secundária, uma estrela terciária. É um time que se comporta bem no clutch, se provou contra times bons na temporada. Se tem algo que talvez seja um empecilho, é talvez não ter uma grande experiência nos playoffs, mas eu acho que eles têm o suficiente pra isso não ser um grande problema. Então, se eu tivesse que apostar em um time pra ser campeão, eu apostaria no OKC. Cara, 68 vitórias no Oeste que foi esse ano. É um feito extraordinário. Eu acho que tem muitos times que podem ser campeões. Óbvio, as coisas só acontecem nos playoffs. Mas enfim, joga aí nos comentários o seu top 5 favoritos desse ano. Não se esqueçam, estarei ao vivo neste mesmo canal todo dia depois do último jogo da noite. Um salve especial para os membros do canal, porque são eles que me motivam a estar aqui. Mas se você não puder virar membro, só se inscreve, dá like e compartilha que ajuda demais. E até mais.